Lei do retorno existe? Será que existe mesmo? Será que aqui a gente faz e aqui a gente paga? Nós não ouvimos falar muito sobre esse ditado, principalmente dos antigos, dos nossos avós, das nossas mães, dos nossos pais, que aqui se faz, aqui se paga. Mas será que isso é verdade? Bom, meu nome é Fernanda, vocês estão no De Papo com Além. Eu estou aqui para incentivar vocês, para impulsionar, para agilizar a evolução humana e principalmente tudo que se diz respeito à metafísica, espiritualidade, boas energias, atração de tudo aquilo que você deseja na vida, como se tornar magnética. Então você está no lugar certo para ter boas dicas e bons ensinamentos em relação a esses temas. Então hoje nós vamos falar sobre a lei do retorno e ver se realmente ela existe ou se é somente uma lenda. O que vocês acham? Coloca aí no comentário o que vocês acham referente a esse tema. Se muitos aqui já ouviram falar que aqui se faz, aqui se paga, se você acredita sobre se você realmente acredita que essa frase é real ou não. O que vocês acham? Bom, se fosse assim, se realmente fosse verdade que a lei do retorno ela existe, a lei do retorno que muitas pessoas falam é aquela lei do retorno religiosa, né? Que, por exemplo, uma pessoa vai lá, faz uma maldade para outra e é muito comum a gente ouvir: deixa, pode deixar. A justiça de Deus não falha. Aqui se faz, aqui se paga. Mas será que é assim mesmo? Porque se fosse assim, vocês não acham que, por exemplo, as pessoas boas não sofreriam e as pessoas más, as pessoas que não têm ética, as pessoas que roubam, que matam ou que fazem coisas muito ruins, elas não seriam punidas por Deus? Para falar sobre a lei do retorno ou a lei da atração, que são dois temas que nós vamos falar aqui hoje, nós temos que falar um pouco sobre Deus. Se essa frase ela vem como algo religioso que foi colocado, né, na sociedade, na matrix humana, e é muito comum a gente ouvir sempre ou esperar da parte externa que algo aconteça divinamente para que aquele retorno, para que aquela pessoa pague tudo que ela fez na vida. Então vamos falar um pouquinho de Deus. Por todos os estudos que eu já realizei, por todas as minhas leituras e por todo esse tempo de estudo, que já são mais ou menos 30 anos, referente à espiritualidade, à metafísica, ao ocultismo, à lei da atração. Então, são assuntos que sempre eu gostei de estudar e de entender um pouco mais, né? Porque é muito bom a gente ter autoridade realmente em relação a esses temas para a gente saber direcionar a nossa vida, para a gente ter mais acertos, para a gente conseguir atrair aquilo que a gente deseja, para nos tornarmos pessoas mais magnéticas, mais atrativas para tudo aquilo que a gente deseja na vida. Não ficar batendo cabeça, ficar atraindo coisas ruins, caminhos obscuros. Então eu estou aqui, o meu objetivo é ajudar vocês a não cometerem alguns erros comuns que eu vejo acontecer e que eu mesmo, antes de ter o conhecimento sobre a metafísica, que nada mais é que é conhecer as energias, é conhecer como o universo lê tudo aquilo que a gente quer pedir para ele, tudo aquilo que a gente deseja ser, tudo aquilo que a gente deseja fazer na vida. Então eu decidi pesquisar e estudar muito mais sobre o assunto para que eu tivesse mais certa de que caminho eu segui para conseguir então essa tão maravilhosa
atração, atração realmente de coisas muito boas e não de ruins. Então, voltando ao tema de Deus, então, devido a todas esses meus estudos, levando em consideração a todas as religiões, a todas as culturas religiosas, eu entendi que Deus é um todo. Deus é tudo, Deus é o universo, Deus somos nós. Deus não é uma pessoa conforme a religião ela muitas vezes ela descreve, né? Peça para Deus, Deus vai fazer isso por você, Deus vai trazer isso para você. Mas quem é o Deus? O que vocês acham? Quem é Deus? Né? Cadê a imagem de Deus? Quem é Deus para vocês? Deus é tudo aquilo que existe no universo, é tudo aquilo que existe no planeta. Nós somos Deus, nós somos partículas de Deus. Então, quando eu entendo que quando se diz, Deus vai fazer acontecer, esse Deus é você, né? É aquele que habita dentro de você. Então é você que vai correr atrás do que você deseja, é você que vai transformar a sua vida, é você que é responsável por todas as suas atitudes e por todos os caminhos que você escolhe seguir. Então, normalmente, para a gente tirar, né, esse peso das nossas costas, que é a responsabilidade por qualquer mudança ou por qualquer atitude que nós tomamos em nossa vida, nós temos normalmente a gente age de forma a jogar essa responsabilidade para uma pessoa externa. E quem é essa pessoa na visão da sociedade, na visão geral, né, da maioria das pessoas que ainda não tem esse entendimento metafísico, esse entendimento mais aprofundado sobre as religiões? Ele nada mais é do que o todo, do que nós somos partículas divinas. Então nós temos sim responsabilidades de atrair tudo aquilo que nós desejamos. Nós somos responsáveis por isso. Então, mais uma vez eu pergunto, com essa direção que vai tomando esse papo, vocês ainda acham que a lei do retorno existe? Não na visão religiosa que muitas pessoas pregam, que é aqui se faz, aqui se paga. A lei do retorno nada mais é do que a lei da atração. Os dois termos são usados, mas na verdade eles são a mesma coisa, né? A lei do retorno e a lei da atração é o mesmo assunto. Nada mais é do que você saber vibrar o universo, né? Saber passar para o universo o que realmente você quer para a sua vida. Levar um recado. Como que você fala com o universo? Como que você fala com o todo? Como que você fala com Deus, que é você, que é que é todas as energias, que é tudo isso que a gente tem em volta ao nosso, tudo o que tem ao redor, né? É a natureza, é o mar, é o sol, é o planeta, são os planetas. Então, fica mais fácil para a gente sempre direcionar para uma pessoa externa e acreditar que um Deus externo, um homem, ele fará por nós. Ele vai descer na terra e ele vai nos salvar. Desculpa, gente, mas isso não existe. O que existe, sim, voltando para o tema da espiritualidade, é o amparo. O amparo, sim, que são anjos, arcanjos, guias espirituais ou até mesmo deuses, como são conhecidos, eles podem facilitar a nossa vida, eles podem nos ajudar mudando a nossa energia, trabalhando a nossa energia, quebrando alguns obstáculos, né? Tornando mais fácil, ou seja, eles nada mais são do que professores, do que condutores, do que facilitadores para que sua vida ela seja mais leve, que você consiga agregar para a sua vida
mais intuição, né? Que eles falem com você. Se você mantém esse contato com a espiritualidade, você tem muito mais facilidade em ter caminhos assertivos e não ir pelo caminho errado, de repente um caminho de perigo. A lei do retorno muitas vezes acontece, muitas vezes não, ela acontece porque, exemplo, vamos colocar para exemplos práticos para que vocês possam entender o que eu estou falando. Uma pessoa que só fica ali pensando, ai, eu vou ser assaltada, ai, eu tô com medo de ladrão, ai, eu não saio na rua porque hoje em dia é tão complicado, hoje em dia é tão perigoso, hoje em dia tem tanta maldade, tem tanta violência, nós não temos mais paz, nós não temos mais liberdade. Nós sabemos, sim, gente, que sempre existiu violência, sempre existiu maldade, sempre existiu coisas ruins no mundo, mas em qual conexão você está? É que nem um exemplo do que você assiste, né? De repente você é uma pessoa que adora ficar vendo notícias ruins, adora ficar vendo tragédia, né? É aquela pessoa que torce ali as notícias para ver o sangue pingar. O que vocês acham que vocês estão atraindo para a sua vida? O que vocês acham que vocês vão realmente atrair e ter de retorno na sua vida? Pensa bem. Vê se não faz sentido o que eu estou falando. Vocês podem perceber que quando você se conecta com algo negativo, até mesmo um filme de terror, você fica ali apreensivo, você fica ansioso. Muitas pessoas têm pesadelos, muitas pessoas não conseguem dormir, têm insônia. E vocês acham que isso acontece à toa? Não. Isso acontece porque você está vibrando aquela energia de medo, vibrando aquela energia de ansiedade, de pavor, de eu não sei o que vai acontecer, de suspense. Você se mantendo nessa vibração, é muito mais fácil você atrair situações negativas, situações que tem muito em comum com o que você costuma assistir e que você traz como verdade para dentro de si. Então, o universo, o Deus, o divino, ele entende, né? Ele vai trazer para você aquilo que você vibra. E o como que você vibra, como ele entende, não é falando. Às vezes nem só pensando, mas principalmente sentindo. Se você está sentindo aquela angústia, se você está sentindo aquela agonia, se você está sentindo aquele medo, aquele pavor, o que você acha que você vai ter de volta? O nosso corpo, ele solta vibrações, são ondas energéticas. Se todos pudessem enxergar as ondas que nós soltamos pelo nosso corpo, né, que nós vibramos, o universo ele também tem ondas. É como se ele falasse conosco. Porém, ele vai trazer o dobro, o triplo e muito mais para você de tudo aquilo que você emana. Então, o segredo está aí. É uma chave de ouro que vocês estão tendo hoje. O segredo eu vou mudar como eu vou atrair o que eu desejo para a minha vida. Né? Então, quer dizer, a lei do retorno existe? Se fosse assim, todo mundo que fizesse muito mal, eles teriam, finais horrorosos. E não, nós podemos ver aí todos os dias pessoas fazendo coisas ruins, né? Temos aí pessoas que não são éticas em todos os setores que a gente conhece. No setor político,
no setor do trabalho, na saúde, no dia a dia, na nossa convivência, às vezes até mesmo na nossa própria família. Então, essas pessoas, elas só vão realmente sentir e ter um retorno daquilo que elas estão agregando ao mundo se ela sentir esse sentimento de culpa, de arrependimento, de que ela não deveria ter feito daquela maneira, ela não deveria ter agido daquele jeito. E vocês acham que as pessoas que são ruins, que não têm uma interpretação, uma ética do que realmente é correto na vida, elas vão sentir culpa? Elas vão sentir esse arrependimento de que, eu fiz, eu estou arrependido? O que vocês acham? Não, elas não vão, né? Algumas sim, mas na maioria não. Normalmente, quem está acostumado a viver fora da ética, para ele aquilo é normal. Então, ele não vai ter, a lei do retorno para ele daquilo que ele está aprontando, da questão que não é ética. Mas nós que queremos, né, ter cada vez mais uma evolução, que nós queremos nos tornar espíritos ascensionados. O que são espíritos ascensionados? São espíritos que já conseguiu chegar ali no topo do máximo, do master de conhecimento, né? Ele já consegue dominar todo tipo de emoção, ele não sente raiva, ele não sente culpa, ele sabe dominar todas as bioenergias, né? Então são espíritos muito ascensionados, muito além do além, e que essa é a intenção divina para todos nós, que um dia nos tornemos todos ascensionados. Mas enquanto isso, nós estamos no caminho da evolução. Acredito que se você está aqui, você está buscando evoluir, você está buscando mais informações para melhorar como pessoa, para se autoconhecer, para entender o que você quer, o que você deseja, o que você veio fazer aqui. Então, a lei do retorno e a atração, ela acontece de acordo com o que você vibra, de acordo com o que você sente. E então, como que eu mudo, né, a minha vida? O que vocês acham? Como que vocês vão mudar a sua vida? É fazer novas escolhas. É como se fosse uma reprogramação. Na verdade, é uma reprogramação mental, emocional, é uma ressignificação dos seus traumas, das suas dores. É necessário acessar as suas dores para entender o porquê daquilo, entender que a maioria das suas dores, elas ocorreram quando você não tinha maturidade suficiente para escolher um caminho onde te poupasse, né, de acessar essa dor. Mas se você acessou, ok, está tudo certo. Você tem que perdoar, você tem que ressignificar e não ficar se vitimizando. Não ficar, mas eu não consigo mudar a minha vida é muito triste, a minha vida ela é muito difícil, você não sabe o que eu passei. Mas quantas pessoas nós todos passamos todos os dias ou durante a nossa vida, por alguns períodos, nós passamos por dificuldades. Nós passamos por momentos onde nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos que caminho seguir, o que fazer, né? Qual é o caminho ideal? Para onde eu vou? Como que eu busco minha paz interior? Como que eu tenho autoamor por mim? Como que eu, tenho prazer na vida?
Então, quanto mais você viver experiências na sua vida, aonde você tem a liberdade de ter um lazer, a liberdade de fazer o que você deseja, de fazer o que você gosta, de se permitir experienciar coisas novas. É tão bom quando a gente fala, nossa, eu vou fazer tal coisa. Por exemplo, vou fazer um curso ou eu vou me aventurar em algo que você nunca fez. Ah, eu vou começar a desenhar, mas eu não sei desenhar. Mas é possível, né? Será que é possível a gente realizar aquilo que a gente nunca realizou? É possível quando se existe uma ação, quando se existe sabe, quando você está empolgado ali para... empolgado eu não digo, mas eu diria dedicado. Quando você tem uma dedicação em fazer algo, mesmo que aquele algo te traga medo, porque tudo aquilo que tira a gente do nosso conforto, ou daquilo, ou das... ali do que a gente já conhece do nosso dia a dia, do que é confortável, aquela zoninha de conforto que você já conhece tudo, já sabe onde vai dar, já sabe quais serão os resultados se eu pisar ali. Mas é tão bom a gente tentar o novo também, o desconhecido. O porquê querer controlar tudo, ter o controle de tudo para saber, se eu pisar ali naquele montinho, eu tenho certeza que eu não vou cair. A vida não é assim. A vida, ela é para ser vivida, para ser experienciada. Não interessa se eu vou errar. É claro que quanto mais clareza você tiver, assim, quanto mais assertivo você... quanto mais caminhos, vocês seguirem com assertividade, por exemplo, eu vou escolher me dedicar ao meu autocuidado, eu vou me amar mais, eu vou me tratar como se eu fosse o meu filho, que eu trato tão maravilhosamente bem. Eu vou me tratar como eu trato, de repente, o meu marido, a minha mãe, o meu pai, ou até mesmo alguém que eu amo demais. O porquê não se tratar do mesmo jeito que você trata aquela pessoa que você tanto ama, aquela pessoa que tanto você tem carinho? Se acarinhe, se dedique a você, não se culpe por isso. Se você faz algo de bom para as pessoas, tá tudo certo, mas não vale você viver somente para as pessoas, né? Às vezes, que nem eu estou aqui no propósito de ajudá-los, no propósito de realmente incentivar vocês a sair dessa zona de conforto ou de algo que não está mais fazendo bem para a sua vida, de atrair tudo aquilo realmente que é o melhor que o universo tem para te presentear. Porque o que você quer, o que você deseja, a vida que você tanto deseja, ela já existe num lugar. Tudo que nós vivemos aqui, nós já temos a vivência anterior em outro lugar, em outro plano. Ele só está esperando você entrar na mesma vibração. Então, quando você entende essa chave que eu dei hoje, que quando você consegue mudar os seus sentimentos, quando você faz escolhas melhores para ter uma vida onde você vai conseguir atrair coisas muito boas para você, você vai conseguir vibrar para o universo aquilo que realmente você quer para você, né? Você vai ver realmente muitas coisas boas acontecerem, muitas mudanças, muitas curas
da sua emoção, do seu passado. E passado é passado, já foi, perdoa. E perdoa para você, para o seu interno, para o seu eu interior. Você não precisa chegar na pessoa ou de repente alguma situação que você já nem tem mais contato com aquela pessoa ou que nunca nem vai mais ter e que não precisa ter para perdoar. Você não é obrigado a conviver com uma situação ou com uma pessoa no qual não faz mais parte daquilo que você quer para sua vida, para que ela seja perdoada, para que você consiga seguir esse caminho de paz e vibrar para o universo que você está livre, você está com um sentimento de gratidão, de presença, de merecimento, que você é merecedor, você é merecedora do que existe de melhor no mundo. E isso com certeza vai chegar até você a partir do momento que você virar essa chavinha. A partir do momento que você se autoanalisar, coloca num papel o que hoje vocês acham, coloca no papel e depois vocês podem compartilhar, se claro, se sentirem à vontade, do que vocês acham que é necessário hoje mudar na vida de vocês, o que vocês acham que vocês estão repetindo para ficar aí na escassez, para continuar na escassez, para continuar nessa questão de não se autoamar, né? Vocês, de repente, estão se vendendo por algo que não faz parte da sua vida, que não vai te trazer felicidade. Pense em você, olhe para dentro de você, coloca no papel, comece a escrever, vocês vão ver a libertação. É a partir do momento que você mexe na sua ferida, que você mexe naquela emoção que você não quer mexer, é o momento que começa a cura, é o momento que tudo se renova e tudo começa a se ressignificar. É onde as mudanças vão ser vistas não só por vocês, mas também pelas pessoas que cercam vocês. Vocês vai ser muito comum quando decidirem, porque se vocês estão aqui buscando autoconhecimento, buscando entender a metafísica, buscando entender um pouco mais sobre a evolução, o porquê que nós estamos aqui, é porque vocês já estão no caminho certo. Vocês estão, faltam, assim, a decisão vocês já tomaram, que é mudar, porque senão vocês não estariam nesse vídeo. Então, se você está decidido mudar, nem que seja aos poucos, né? De repente, você está com medo de fazer mudanças bruscas. Se for necessário, se você vê que realmente é uma mudança brusca e você sabe que é necessário, começa de passo em passo e que quando você vê, você já mudou, você já descartou, você já tirou aquele véu, sabe? Vem aquela lucidez, abriu a lucidez para você, né? Porque o que você está buscando na vida é ter uma lucidez e respostas de como eu chego em cada lugar. Por exemplo, se existe a lei da atração, se existe a lei do retorno, né? As duas coisas são as mesmas, porém, você consegue atrair aquilo que você vibra, você consegue atrair aquilo que você emana para o universo. Então pense nisso, comece a colocar no papel, coloca ali, sabe, para facilitar, coloca uma música calma, para você conseguir se conectar melhor com o seu eu superior, né? Com o seu eu divino. Quanto mais a gente fica ali em paz, tranquilo, no momento nosso, a gente consegue se conectar conosco, a gente consegue, como é comum a gente ouvir, eu vou me conectar com Deus, mas o Deus é você.
Então, como você faz isso? Coloca uma música tranquila, num momento que você sabe que ali ninguém vai te incomodar. Começa a colocar no papel, se tiver que chorar, chore. Desabafe com você mesmo. Desabafe com amparo, que com certeza a partir do momento que você se conecta com o seu eu superior, com o seu divino, você vai atrair para o seu lado muitos espíritos de luz que estarão ali para te ajudar. Mas é aquilo que eu falei, não tirando a sua responsabilidade, né? Eles vão fazer 50% e você os seus 50%. Então, façam isso e depois, quando vocês notarem alguma mudança, eu vou ficar muito feliz se receber o relato de vocês. E para um próximo vídeo, a gente continua esse assunto e eu trago mais novidades em relação à prosperidade, à atração, de como você atrair o dinheiro, por que você fica na escassez. Um beijinho no coração de vocês e até mais. Até a próxima. Se esse vídeo fizer sentido para você, eu peço a gentileza que curta e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está precisando de uma orientação, de uma luz e quem sabe faça sentido para essa pessoa e para você também. Até mais!